A graça e a paz do Senhor, amados. Amém. Bom dia a todos. Queridos, vamos abrir na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago 1,14. Diz assim a palavra de Deus: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém, Amém, amados? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina o caminho para sermos felizes, como diz a Tua palavra, a palavra que gera a verdadeira liberdade. Que o Senhor possa implantar em nós e que a gente receba humildemente a Tua palavra, para que a gente ande nesse caminho que o Senhor seguiu e nos ensinou a vivermos uma vida plena na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos analisar esse texto aqui que nós lemos. Primeiro no verso 14, olha o que ele diz: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, em outras traduções, pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e conduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aí, morte do caráter, morte dos relacionamentos, morte da paz, enfim, várias espécies de prejuízos que o pecado gera, né? Então veja só, queridos, o que Tiago aqui está nos ensinando, aqui primeiro, ele fala, né? Primeiro vem a cobiça, ou o mau desejo, você começa a desejar isso, e depois que vem o pecado, e depois do pecado as suas consequências. Então é um caminho bem linear e bem fácil de entender, né? A cobiça, aquilo que você geralmente valoriza em excesso, vai gerar um desejo, do desejo vem a tentação, da tentação o pecado, do pecado as consequências dele, que podem ser as mais diversas, né? Então, como a gente trata, queridos, com esse problema que gera infelicidade no ser humano? E aqui no final do trecho que a gente leu, ele fala: se nós praticarmos, vivermos longe das tentações, pelo contrário, vivendo o que o Senhor nos ensina, será feliz quem viver assim. Então, o primeiro ponto, queridos, é o papel dessa cobiça. E o que essa cobiça gera, que são as imaginações. A gente imagina coisas, né? Veja só, em relação à tentação, se eu te disser que há algo ali fora, e sem te dizer nada sobre esse algo, apenas estou te falando, olha, tem algo ali fora, você vai sentir tentado por esse algo que eu estou dizendo que está ali fora? Não, você não sente nenhuma tentação, porque você não consegue imaginar o que seja. E se não há imaginação, não há o desejo. Se não há o desejo, não há tentação. Então você não consegue desejar algo se você não imaginou o que isso seja, né? Se está alguém fazendo uma comida na cozinha e você sente o cheiro, pelo cheiro você percebe mais ou menos que tipo de alimento que é. E aí você começa a imaginar aquela comida, e se você apreciar essa comida, você vai sentir o desejo por ela. Agora, se você não sente o cheiro e não sabe que alguém está fazendo uma comida na cozinha, você não sente nenhum desejo. Então veja só, a imaginação tem esse papel fundamental. Você começar a imaginar aquilo, e aquilo começar a ganhar espaço na sua mente, que
a partir da imaginação vai vir o desejo. Então, tem essa sequência lógica, a imaginação, depois o desejo, depois a tentação, e aí vem o pecado e as suas consequências. Então veja só, se você deixa a sua mente solta, sem freios, sem filtros, você terá problemas. Se você se entrega aos seus devaneios, a tentação vai surgir, e surgindo ela vai se fortalecer. Então, nesse combate de você viver uma vida mais sadia emocionalmente, mais sadia possível nos seus relacionamentos, tudo vai começar, queridos, com cuidado com a mente. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Porque se você não faz isso, os seus pensamentos vão te levar cativo. Então é você se tornar o capitão da sua vida. É você liderar a si mesmo. Hoje em dia fala muito de liderança, né? O papel da liderança nos negócios, na igreja, onde for. Mas muitas pessoas não conseguem liderar nem a si próprios. Então a primeira coisa é nós nos tornarmos o capitão da nossa vida, nós liderarmos a nós mesmos, e isso começa no pensamento. Você precisa conduzir os seus pensamentos e não os seus pensamentos te conduzirem. Ou seja, se você vê que os seus pensamentos estão lhe conduzindo a pensar algo que você não deve fazer e você não quer fazer, você precisa começar a refreá-los, e o quanto antes melhor será, e o quanto antes mais fácil será. Se você pensar, não, isso não tem problema, né? E deixe isso solto, você vai ter problemas. Será cada vez mais difícil controlar. Lutero tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Você não tem como evitar que um pássaro sobrevoe sua cabeça, mas você pode evitar que o pássaro faça um ninho em cima da sua cabeça. Então, da mesma forma, você não tem como impedir que todos os pensamentos surjam na sua cabeça. Surge um pensamento, você pensou algo indevido. Tudo bem, isso acontece. O que você não pode permitir é que isso fixe residência na sua mente. Você cultivar aquilo, você permitir que aquilo faça um ninho na sua mente. Aí é problema, né? Veja, se não há imaginação torpe, como eu falei, a imaginação vem, depois vem o desejo. Se não há imaginação torpe, não há desejo torpe. Então, a gente precisa cortar a tentação pela fonte. Essa palavra torpe é interessante, né? Vem de torpor. Ou seja, se você permite o seu pensamento cair nesse estado, nesses pensamentos torpes, você cai num estado de torpor, que é o quê? Um estado enfraquecido, um estado que você está fora do seu eixo, fora do seu equilíbrio. Então, evitar pensamentos torpes. Veja, querido, a imaginação, à medida que você vai imaginando, você cria os cenários na sua mente e você vai formando o seu imaginário. Você vai criando a biblioteca de coisas, de símbolos que você cultiva. Forma o seu imaginário. E se você forma um imaginário correto, bom, sadio, repleto de coisas que você pode fazer e quer fazer, mais fácil será o seu viver, mais feliz você será. Agora, se você cultiva um imaginário de coisas que você não deve fazer e não quer fazer, mais e mais você vai ter uma mente dissociada da sua vontade. Você tem uma vontade de ser fiel, tem uma vontade de ser uma pessoa honesta, tem uma vontade de ser uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, uma pessoa sem estresse, sem excessos. Mas, se você cultiva um imaginário de ira, de infidelidade, de corrupção, de estresse, de ansiedade, veja, o seu imaginário é um, a sua vontade é outra. Você cria um ente dissociado, cria um ente com dois polos ali dentro de você, e isso vai gerar uma vida adoecida, uma vida cheia de conflitos dentro de você. Então, se a sua mente cria cenários inadequados, você fica imaginando coisas que você não deveria fazer. Aí, de repente, na vida real, surge uma situação similar àquilo que você foi criando no seu imaginário, veja que as coisas se encaixam e aí fica complicado você frear aquilo. Fica difícil você controlar algo que você já foi condicionado a vivenciar. Você condicionou na sua mente. Então é muito difícil, queridos, você resistir exteriormente a algo que já tomou conta de você interiormente. Mesmo você fala, não, mas eu não estou fazendo nada, sim.
mas aquilo está condicionando a sua forma de pensar e está tomando conta do seu interior. A tendência é que isso saia para fora. Se já foi tomado do seu interior, para isso ir para o exterior, é muito simples. É só um passo a mais, né? Jesus diz uma frase que às vezes as pessoas interpretam só por um lado, né? Jesus diz: buscai e achareis. Aí as pessoas pensam: pô, se eu busco algo bom, eu vou achar esse algo bom, e é verdade. Você busca a Deus, você vai achar a Deus. Se você busca a paz, você vai achar a paz. Mas também tem um lado inverso. Se você busca coisas ruins, se você busca isso, você vai acabar encontrando isso. Então, buscar e achareis. Então a questão é não buscar, não se dar ao luxo de ficar cogitando isso na mente. É que o apóstolo Paulo diz: fugir, não apenas do mal, mas fugir da aparência do mal. E a aparência é algo da mente. Se já começou a surgir uma aparência, algo que você vê que não é bom, por que você vai dar fluxo a isso? Por que você vai dar brecha para isso, vai permitir que isso ocupe espaço na sua mente e nas suas emoções? Não. Fuja já da aparência do mal, que aí você não vai precisar nem sequer se preocupar com o mal. Então veja, não se trata, queridos, a forma de viver mais sadia, que o ser humano é mais pleno, mais completo, mais tranquilo no viver, não é apenas evitar situações perigosas. Situações que você, poxa, isso aqui eu não posso estar numa situação como essa, porque vai que eu fraquejo e caio em problemas. Não é apenas evitar situações perigosas, é também evitar um imaginário inadequado e perigoso. Veja, se a sua imaginação for pura, mesmo em uma situação geralmente provocativa, geralmente tentadora, você vai passar incólume e vai passar tranquilo. É o que se diz nas Escrituras: todas as coisas são puras para os puros. Se você cultiva uma mente pura, você vai entrar e sair por qualquer lugar de uma forma muito tranquila. O exemplo disso é Jesus. Jesus tinha uma mente completamente sadia, completamente pura. E aí Jesus, lá em João capítulo 4, ele está conversando com uma mulher samaritana, com um passado de relações muito complicado. A mulher tinha um histórico, uma fama muito ruim na cidade dela, de vários relacionamentos. E Jesus conversa com essa mulher num lugar ermo, fora da cidade, onde tinha um poço, lá estava só Jesus e a mulher. Uma situação, uma mulher provavelmente muito bonita, muito sedutora, e Jesus estava ali com aquela mulher. Uma situação que poderia provocar em Jesus, numa pessoa, algum sentimento ruim. Até os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, você estava conversando com essa mulher aí sozinho? Mas isso em nada abalou Jesus. Jesus não teve nenhum tipo de perturbação. Por quê? Porque a mente de Jesus já era pura. Então, quando ele passa por alguma situação, ele atravessa aquilo sem qualquer problema. Então, às vezes a gente tenta lutar contra a tentação já na situação, em vez de já preparar o nosso imaginário para ter uma mente pura, que aí você atravessa qualquer coisa de forma tranquila. Então, tudo começa, queridos, com a mente. Há uma batalha na nossa mente. E nós precisamos, como eu disse, ser capitães da nossa vida. Controlar o nosso imaginário, filtrar os nossos pensamentos e imaginar apenas aquilo que nós devemos viver e aquilo que nós queremos fazer. Então, o primeiro ponto temos desses maus pensamentos, dessa cobiça, controlar o nosso imaginário. Segundo ponto, não faça de alguma tentação que você tenha, que você batalhe no seu dia, não faça isso de um tema na sua vida. Porque se você faz isso de um tema, olha, eu tenho esse problema, e fica só pensando nisso, isso vai ocupar a sua mente por tempo demais. Às vezes a pessoa pensa: poxa, eu tenho essa tentação, eu não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. Quando a pessoa faz isso, ela está fazendo o quê? Pensando nisso, exatamente. Então veja, quando você transforma uma coisa num tema da sua mente, você vai ficar pensando nisso. Então, em vez de você fixar isso na mente, o que você tem que fazer é deixar isso para lá. Que isso desocupe a sua mente e não tenha mais espaço em você, porque senão você fixa. Você tem que deixar para lá. Você tem que pensar em outra coisa. Abra comigo, queridos, Filipenses capítulo 4, verso 8. Então veja só, em vez de ficar pensando naquilo que você não deve pensar, que é uma contradição, né, e claro, não ajuda em nada, olha o que o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos,
aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então não é para você ficar pensando, eu não posso fazer tal coisa. Não, você tem que tirar a sua mente disso, que está concentrada nisso, e ir pensar no que é correto, no que é bom, no que é louvável, no que você quer para a sua vida, de fato. Porque pensando na vida, que você ganha vida. Não é, eu não posso ficar pensando na morte, não ficar pensando na morte. Não. Já pensou uma pessoa que tem muito medo, e a pessoa fica, eu não posso ficar pensando em filme de terror, não posso ficar pensando no Jason, não posso ficar pensando... Não, a pessoa tem que pensar em anjos, pensar em Deus, pensar em Jesus e na paz, etc. Então, não é ficar pensando em algo ruim que você não deve fazer, é pensar naquilo que é bom que você deve fazer. É criar hábitos bons para substituir os hábitos ruins de pensar, né? Conduzir a sua mente a algo melhor. É o que Jesus diz, né? Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, aí falando em termos espirituais, Jesus disse, se a pessoa tem um demônio, o demônio é retirado dessa pessoa, mas a casa fica vazia, né? A pessoa não ocupa aquele espaço vazio com algo bom, vem 7 demônios piores do que o primeiro, e a situação fica pior. Então, da mesma forma, não adianta você expulsar um pensamento ruim e deixar sua mente vazia, porque vão vir outros 7 pensamentos para ocupar aquele lugar vazio. Então, o que você tem que fazer é ocupar a sua mente com coisas boas. Tem até o ditado que diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Você vai deixar a sua mente sem nada para ocupar, podem vir pensamentos ruins, desejos ruins a ocupar aquilo. Então, você tem que ocupar-se com coisas boas. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa sofre, né, algum tipo de violência, algum tipo de humilhação, algum tipo de ofensa, e a pessoa tem o desejo de perdoar aquela que lhe ofendeu. Só que fica relembrando aquela ofensa, aquela humilhação, fica remoendo aquilo, e a dor vem de novo, a cicatriz abre de novo, e a pessoa fica com raiva de novo daquela pessoa que ofendeu. E como é que a pessoa vai perdoar desse jeito? Remoendo aquilo, repensando aquilo, revivendo aquilo de novo. Não consegue. Então, para você perdoar, e esse é o verdadeiro perdão, é quando você lança aquilo no mar do esquecimento. Eu não vou pensar mais naquilo. Aquela pessoa está perdoada, ela fez um mal, sim, é verdade, não precisa negar que aquilo foi um mal. Mas eu quero que essa pessoa viva em paz, ela está liberada, eu a perdoo para ela viver em paz, para ela viver bem, e eu viver em paz, viver bem. Então, chega de remoer, chega de colocar sua mente em algo ruim. Vá pensar em coisas boas. Porque se você fica se envenenando, envenenado você ficará. Então, é a questão, como eu disse, de colocar a sua mente em coisas boas. Por exemplo, numa tentação particular dos homens em geral, né? Um homem vê uma mulher bonita, qual que é o que os homens às vezes tentam fazer? Não, essa mulher é feia, essa mulher é feia, essa mulher é feia. Gente, pelo amor de Deus, vai dar certo isso? Não, é irreal e é uma mentira. E nem Deus quer que você vença a tentação através de uma mentira. Não dá certo. Não, o que você vê uma mulher bonita? Olha, acha a mulher bonita, normal, siga adiante. Mas qual o problema de achar uma mulher bonita? Não, ela é bonita, Deus a fez bonita, que bom. Siga adiante. A questão, de novo, é fixar o pensamento e dar vazão a coisas ruins. Leve na esportiva, pronto, vê como algo natural. Sem culpa, porque a culpa fixa, queridos. Se você ficar se sentindo culpado, você fixa aquilo. O que Deus quer quando você tem um pensamento ruim é que você se arrependa. Mas a culpa não existe no Evangelho. Existe na religiosidade. A religiosidade trabalha com a culpa, inclusive para manipular as pessoas. O Evangelho não existe culpa. A cruz está aqui, simbolizada, mostrando, não existe culpa. Seus pecados são perdoados, tanto passados, quanto presentes, como futuros. Então você não precisa carregar esse fardo, a culpa não. O que Deus quer é que você se arrependa e coloque os seus pensamentos em coisas boas. Se você ficar se sentindo culpado, você vai fixar aquilo, e aí é problema, né? Então a culpa, por incrível que pareça, ela fixa. E o diabo trabalha demais com culpa, com acusação. Você tem que pensar se perdoado, deixar isso para lá e pronto, vai pensar em outra coisa boa. Terceiro ponto em relação à cobiça. Bom, cuidado imaginário. Você não fixar aquilo, não transformar aquilo num tema. E, claro,
se há uma cobiça, é o quê? O que é a cobiça? É você dar um valor excessivo a algo, a tal ponto que você começa a relativizar os seus valores e a sua dignidade por aquilo que você está cobiçando. Então, o que você tem que fazer diante de uma cobiça, né, de uma valorização excessiva de algo? É você minimizar aquilo. Tem gente, por exemplo, que vende a alma por dinheiro. Nós vemos, infelizmente, na política brasileira, tantos que vendem tudo, até a sua liberdade, a sua honra, o seu respeito como pais em relação à sua família, vendem a sua honestidade, vende tudo por causa da cobiça, por poder e por dinheiro. Então, o que você tem que fazer diante disso? Uma pessoa tem uma cobiça excessiva, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou obter isso. O que a pessoa tem que fazer? Minimizar isso. Se a pessoa dá um valor excessivo ao dinheiro, ao poder, tem que minimizar isso, tem que ser uma pessoa equilibrada. Como Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Eu não preciso ser rico, milionário, multimilionário para ser feliz. Isso, essa mentalidade é uma mentalidade materialista que não tem nada a ver com o reino de Deus. Se fosse assim, Jesus teria sido uma pessoa muito infeliz, porque, como ele mesmo disse, ele não tinha nem sequer onde reclinar a sua cabeça. Então, tirar o valor excessivo de coisas que você dá valor excessivo. E equilibrar as coisas. E pensar, poxa, é ridículo eu arriscar a minha vida, a minha liberdade, a minha paz, o meu caráter, a minha família, por coisas que não têm um valor comparado a tudo isso. Dinheiro, poder, o que quer que seja, compare isso à sua família, compare isso a quem você é, ao seu caráter, à sua vida com Deus, você vai ver que, poxa, pesando as duas coisas, do outro lado é ridículo. Não há o que se comparar. E aí vem o diabo, às vezes, e fala, olha, tome isso aqui para você, aí você ri na cara dele. Pelo amor de Deus, para que eu quero isso? Eu vou arriscar tudo de bom que eu tenho por causa dessa besteira? Não, me desculpe, eu não estou aqui para fazer papel de ridículo. Muito engraçadinho você, mas isso não vai ser tema da minha vida, não. Então, minimize aquilo que você dá valor excessivo. Voltando lá em Tiago capítulo 1, verso 17, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Então, veja só, queridos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, tudo que é bom, todo caráter, toda virtude humana vem do Pai das luzes. Se você tentar produzir isso por você mesmo, boa sorte. Vai ser uma luta muito inglória. Você tem Deus, que é a fonte de todo bem. Isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Você tem Deus, que é a fonte de todo bem, e Ele tem abundância para dar para você. Toda virtude, toda força, toda coragem, toda sabedoria para viver uma vida mais correta possível. Então, se Ele é a fonte e você precisa disso, você pode ir até Ele para se abastecer, para se carregar, para se fortalecer. Então, você ir a Deus. E é o primeiro ponto de você buscar essa ajuda que vem do alto. O primeiro ponto é a confissão. A confissão é você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tenho tais e tais problemas, me ajuda a me entender, me ajuda a me corrigir, de novo, com paz, sem culpa, sem peso, sem fardo. Você fala com paz, com teu pai. E você, à medida que você vai confessando, é muito interessante isso. Quando você confessa a Deus, é diferente quando você conversa com um psicólogo, com um psiquiatra. Você está conversando com alguém que já sabe o que você vai dizer e sabe de você mais do que você mesmo. Deus, ele é o observador onisciente. Ele sabe tudo. Sabe coisas de você que nem mesmo você sabe. Então, quando você confessa a Deus, você pensa, eu estou contando algo novo para Deus? Não, Ele já sabe de tudo aquilo ali. Quem não sabe alguma coisa é você na história. Então, quando você começa a falar para Deus, você mesmo começa a descobrir coisas na sua mente que às vezes você não tinha pensado, e Deus, como Ele conhece a história toda e você não, Ele começa a te iluminar. À medida que você vai confessando, Ele começa a te iluminar e te trazendo pontos, princípios, ajudas que você não teria percebido. Porque Ele sabe, Ele conhece seu coração, Ele sabe suas fraquezas, de onde aquilo veio, às vezes do passado, às vezes de alguma coisa que alguém falou, ou de um mecanismo de você trabalhar aquela situação, que às vezes você nunca pensou. Ele vai iluminando a sua mente. Ele vai fazendo você se entender.
Porque à medida que você se entende, você tem como alterar aquilo, você tem como trabalhar aquilo. Então é você falar com aquele que tudo sabe. E quando você fala, de novo, quem não sabe algo na história é você e não ele, e ele vai te iluminando. Então, fale com teu Deus confessando aquilo. O segundo ponto para buscarmos a ajuda do alto é a oração. Tem a confissão que você fala, né, daquela questão, e a oração. Mas aí a oração não tópica. Veja, a confissão é você falar em arrependimento e buscar ajuda. Agora, tem gente que transforma, como eu falei, aquele problema, aquela tentação num tema, inclusive num tema de oração. Que, de novo, volta naquele problema. Eu não posso pensar, aí está pensando. Mesma coisa é a oração. A pessoa vai orar a Deus com aquela tentação e fala, ô Senhor, me ajuda a não pegar aquela propina, ô Deus, me ajuda a não pegar aquele $1 milhão que vai me dar tanta riqueza, viagens, carros maravilhosos, ô Deus, me ajuda a segurar aquela tentação. Já pensou, Deus, tanta coisa boa eu poderia comprar com aquilo, Deus. Olha a oração da pessoa. Está ajudando ela a combater a tentação? Não. Está piorando, está fixando de novo, fazendo aquilo um tópico. A oração não pode ser tópica. Eu conheço a história de um pastor que ele disse que ele tinha, antes de se converter, ele era uma pessoa devassa sexualmente, era uma pessoa sem qualquer freios nessa questão. Ele se converte, aí claro, a primeira tentação é lutar contra isso. E ele vai falar com o pai dele era pastor, fala, pai, como é que eu faço para me segurar? Aí o pai fala, vai orar, meu filho. Ele fez isso e isso ajudou, além das várias coisas que a gente está falando e das que falaremos. E aí, depois de muitos anos, ele se torna pastor e vem as pessoas com problemas similares. E ele fala, não, meu irmão, vai orar. Faça como eu fiz, deu certo comigo, vai orar. Só que as pessoas retornavam em grande quantidade, pastor, eu estou orando, não está adiantando. Mas como é que funcionou comigo, com essas pessoas não está funcionando? Aí ele foi investigar. O que as pessoas estavam fazendo? Pegavam aquele tema, aquela tentação e ficavam orando sobre aquilo. E aí foi aqui o exemplo que eu dei. A pessoa, em vez de melhorar a situação, na verdade, fixa aquilo na mente, a oração se torna um exercício de tentação, de criação de um imaginário adoecido. Aí ele falou, não é essa oração. Pelo amor de Deus, é você confessa isso, em arrependimento, pronto, e agora você vai orar sobre outras coisas. Vai passar tempo com Deus, vai meditar nas Escrituras, orar passando tempo com Deus, não sobre aquele tema. Se você fizer isso, você fixa aquilo. Não, aí vira uma oração adoecida. Não, vai orar sobre outras coisas. Vai orar pela sua família, vai orar para você progredir na sua carreira, vai orar, enfim, passar tempo com Deus. Se você for ficar orando sobre aquele tema de forma fixada, de forma neurótica, só vai te adoecer ainda mais. Oração é passar tempo com Deus. Em relação ao pecado, é confissão. Confessa em paz, em tranquilidade, depois vai orar sobre outras coisas. É assim que funciona. Outra questão de buscar a ajuda do alto é nós fortalecermos a nós mesmos espiritualmente. Veja só. As pessoas têm uma tentação. Ela quer refrear aquele mal. O que a maioria das pessoas fazem? O que as religiões ensinam e geram um fracasso absoluto? Você tem que fazer isso pelo seu esforço próprio. Você tem que se segurar. Né? Como somente isso. Olha, o que você precisa fazer é você, sozinho, lá se virar com isso. E aí você toma uma surra da carne. Por quê? Porque é você lutando contra algo, sozinho contra algo que está dentro de você. Aí você apanha, você é vencido. O Evangelho nos propõe outra coisa. Claro que existe essa parte também, mas não é você lutando sozinho. A primeira coisa que o Evangelho nos ensina é que você precisa saber, reconhecer que você não consegue se melhorar sozinho. Se você tentar você e só você mesmo, pelo esforço próprio, sem Deus, a tendência é que você toma uma surra. Então o que você tem que fazer é buscar a ajuda do alto. Crer nele, pedir para ele te ajudar. E aí quando ele agir, quando ele te tocar no seu coração, você está no meio de uma situação, no meio de uma imaginação ruim, e ele vem e incomoda você, toca no seu coração, poxa, você está indo num caminho ruim. Aí você, diante dessa ajuda, dessa voz que vem na sua consciência, e você se entrega, você obedece, você reconhece, poxa Deus, você está correto. Mas sempre clamando por essa ajuda dele.
profeta Isaías diz que no nosso caminhar vem uma voz de trás de mim dizendo: este é o caminho, vá por ele. Então você clamar pela ajuda do alto. E isso se dá fortalecendo o seu espírito. Abra comigo, queridos, Gálatas capítulo 5. Vamos do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele está falando alguma coisa de esforço próprio aqui? Não. Como é que você nunca satisfaz os desejos da carne? Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então o que ele está falando? A forma mais eficaz de você vencer a carne é justamente parar de viver na carne e viver no Espírito. Então não é você apenas com esforço próprio. Não, é você mergulhar em Deus e fortalecer o seu Espírito. Existe aquela ilustração que eu acho muito boa, né? Dentro de nós existem dois cachorros, entre aspas. Um é o cachorro bom e um cachorro mau, né? Que é o espírito e a carne. Qual dos dois vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais. Porque aquele que você alimenta fica forte e o outro que não é alimentado fica fraco. É simples assim. Você alimentar o seu espírito, fortalecer os seus princípios, os seus valores, fortalecer o seu caráter, fortalecer o seu amor por Deus, a sua vivência com Deus, você imerso em Deus, imerso no espírito e não na carne. Então você vivendo com Deus, você caminhando com Deus, você estando na presença dele, tudo fica muito mais fácil. Você está andando no espírito, a sua carne já está imediatamente enfraquecida, mortificada e crucificada. E para isso vem um trabalhar do que a gente fortalece a nossa vida espiritual. Obviamente, a palavra, que é o que Tiago diz lá logo em seguida. Tiago 1,18. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aí vem a palavra. Então, os ensinos da palavra, esse é o objetivo, formar em nós Jesus Cristo, formar em nós uma mente sadia, formar em nós um coração todo pacificado naquilo que é bom, e aí fica tudo mais tranquilo, queridos. Se você se entope, se enche de coisas e mentalidade, formas de enxergar a vida ruim, como Jesus disse, se os seus olhos são maus, tudo que você enxerga vai ser mal. Agora, se os seus olhos são bons, tudo vai ser luz. Como é que você transforma a forma de você enxergar a vida? Cada vez mais renovando a sua mente pela palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você renova a sua mente cada vez mais que você vai permitindo, como Tiago diz, e recebendo humildemente que a palavra seja implantada em nós. Nós pensarmos os pensamentos de Jesus. Nós sabemos que Jesus era um ser completamente que caminhava onde for com toda tranquilidade, paz. E ele vivia com a mente totalmente sadia. Então que a gente comece a pensar como Jesus pensava. Jesus diz em Mateus 12, olha, os ninivitas, que era a capital da Síria, um povo extremamente cruel, eles se arrependeram e aprenderam a verdade com a pregação de Jonas, um profeta dos menores do Antigo Testamento. E a rainha do sul, rainha da Etiópia, ela transformou sua forma de pensar ao ouvir os ensinos de Salomão. Nós vemos Salomão e vemos Jonas. E aí chega Jesus e diz, eis aqui alguém que é maior do que Jonas, que é maior que Salomão. E vocês têm o privilégio de receber os ensinos da parte desse, que é maior que Jonas, maior que Salomão, maior que Abraão, maior que Jacó, maior que qualquer um. O próprio Deus, Jesus. E se aqueles se arrependeram com a pregação de Jonas, pregação de Salomão, quanto mais a gente pode crescer. Quanto mais nós podemos ser pessoas boas, gentis, amorosas, mansas, ouvindo e meditando na pregação de Jesus. Muito mais, né, queridos? Muito mais. Por fim, quarto ponto, veja aí comigo, queridos, que esse é um texto maior, Tiago 1, verso 21, lá do nosso texto base. Agora que eu vou chegar no que geralmente as religiões ensinam só esse ponto, né, o quarto. Os outros todos, muitas vezes, não é ensinado. Claro, há o nosso papel, né, no combate à tentação. Tiago 1, 21, portanto, agora sim, nós,
Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Então, só depois de tudo aquilo que eu falei antes, cuidado imaginário, não fixar um tema, né, levar as coisas sem culpa, buscar a Deus, aí sim vem a sua parte. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, há um papel de nós tomarmos atitude, né? Enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, vai adiantar alguma coisa? Não. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei, os ensinos, os conselhos de Deus, que é perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então veja só, a primeira coisa que ele fala aqui, a lei que traz a liberdade. Todo o ensino de Deus, queridos, é para nos libertar. Quando você vê alguém ensinando coisas para escravizar o ser humano, para controlar o ser humano, você pode saber que não tem nada a ver com o Evangelho. Nada, queridos. É a lei que traz a liberdade. Então os mandamentos, os ensinos de Deus, quais são o objetivo deles? Te libertar. Te libertar de coisas que te aprisionam, da tentação que pode arrasar a sua vida, que pode castigar a sua alma e roubar toda a sua paz. Então os ensinos de Deus são para nos libertar. E por isso ele fala, você sempre tem um papel, livre-se de tudo que é ruim e pratique tudo que é bom, que é o óbvio, né? Livre-se do que é ruim, pratique o que é bom. Em outro trecho o apóstolo Paulo diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A mesma coisa. Você recebe a Deus, acolhe o que ele te ensina e resiste o que vem do mal, o que vem do diabo, tudo isso. É sujeitar e resistir. Mesma coisa, um viciado em drogas, ele recebe todo tipo de ajuda. Agora, se ele não tomar uma decisão, se ele não falar, eu preciso mudar, eu preciso largar isso, olha, irmãos, pode ter todo tipo de ajuda do mundo, ele vai continuar um viciado em drogas. Ele precisa se responsabilizar pela sua própria vida, precisa tomar uma decisão e falar, eu vou tomar uma atitude, eu vou viver a vida que eu quero. Então, temos o nosso papel. Assim como a tentação, às vezes, se torna um vício na pessoa, o vício, por exemplo, de se corromper, meu Deus, é o que mais há aqui, infelizmente, na nossa política. Pessoas viciadas nisso. Então, é o mesmo vício das drogas. A pessoa vai ter que quebrar isso, tomando uma decisão, uma resolução de vida. E aí marchar em direção a essa libertação. Então, existe o papel humano também, do esforço humano. E para finalizar, queridos, Hebreus capítulo 4, que até resume vários dos pontos que nós tratamos aqui, né? Hebreus 4, verso 9. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Primeira coisa que a gente descansa é no perdão absoluto de Deus. Você não precisa andar culpado, com um fardo pesado, porque, como eu disse, isso fixa. Então, você tem que descansar no perdão de Deus. Verso 10, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então, você tem que descansar e pedir para Deus, Deus, me ajuda. Eu descanso do meu esforço próprio, eu sei que não sou eu que vou ser capaz de mudar a mim mesmo, eu preciso da tua ajuda. E aí você descansa sabendo que Deus vai te ajudar. Verso 11, portanto, apesar de haver esse descanso, é engraçado, né? Esforcemo-nos, há o nosso papel, né? Há a nossa atitude. Esforcemo-nos para quê? Para entrar nesse descanso, para receber toda a ajuda de Deus, para permitir que Ele nos mude, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Pois, e aí ele fala, aí vem o papel do ensino, que muda a nossa mente. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer outro ensino humano, qualquer outro princípio humano, não se compara ao ensino do Evangelho, queridos. É mais afiado que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntos e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então muda tudo, muda pensamento, muda coração, entra lá dentro da alma do ser humano. Vem lá no interior e vai trabalhando lá de dentro, mudando quem somos, transformando quem somos, seres de um jeito para sermos seres melhores, seres que amadurecem, seres que crescem, seres que se tornam mais parecidos com Cristo, que tem que ser o nosso objetivo.
Então aqui, recapitulando todos os pontos que nós falamos. Primeiro é tratar da nossa cobiça, da nossa imaginação. E aí precisamos controlar o nosso imaginário, porque se você formar um imaginário adoecido, a tendência é que as suas ações comecem a adoecer também. Não fixar o tema. Pense em outra coisa, deixa aquela questão para lá e vai pensar em coisas sadias, em coisas boas, em coisas nobres, em coisas corretas. Minimize o valor daquilo que você cobiça. Compare o valor daquilo com as coisas que realmente têm valor para você. Sua família, seu caráter, sua vida com Deus, etc. Então, cuidando da sua imaginação. Depois, buscando a ajuda do alto, confessando a Deus para que Ele te ilumine, para que Ele te esclareça quem você é, onde está o ponto de problema. Uma oração não tópica, não sobre aquele assunto você confessa. A oração é passar tempo com Deus, meditando em Deus, falando com Ele, orando sobre outras questões. Fortalecer o espírito. Precisamos fortalecer o espírito, porque é o espírito que milita contra a carne. Não é o esforço próprio que milita contra a carne. Isso é um aspecto apenas. Mas é o espírito que tem que militar contra a carne. Então você fortalece o espírito. Como fortalecemos? Pela palavra da verdade, que tem que ser implantado em nós. E só por fim, só por último, que vem a sua atitude de se livrar do que é ruim e praticar o que é bom. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós viemos aqui porque cremos que o Senhor pode nos melhorar, nos transformar, que o Senhor pode renovar a nossa mente. Que o Senhor nos ajude a enfrentar todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, que são muitos, Senhor, que são muitos. Que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa nos edificar, que mais e mais a Tua palavra seja implantada em nós e que a nossa mente se torne uma mente mais e mais sadia, mais e mais parecida contigo, para que a gente ande em paz na terra, para que a gente ande descansado na terra, sem tantas coisas que afligem a mente humana. As pessoas muitas se adoecem psicologicamente, se adoecem e arruinam a sua vida se entregando a coisas ruins. Ajuda-nos, Senhor, a nos sujeitar àquilo que o Senhor propõe para nós, que são mandamentos que geram liberdade. Que o Senhor nos liberte de toda escravidão, de todo princípio mundano, de toda cobiça, de toda maldade, de toda corrupção. Nos liberta de todo mal, Senhor. E forma em nós pessoas de valores, pessoas de princípios, pessoas de caráter. Como diz as Escrituras sobre alguns dos do passado, o mundo não era digno deles. Que nós sejamos pessoas cada vez mais celestiais, cada vez mais pessoas do alto, com o espírito fortalecido, com a carne enfraquecida, com pessoas vibrantes, como o Senhor vibrava diante da vida. Pessoas que enfrentavam tudo com a mente purificada pelo Senhor. Como diz, a Tua palavra nos purifica, ela nos limpa. Vai nos purificando, vai nos ensinando o Evangelho, Senhor. Vai nos fazendo pessoas mais fortes, mais corajosas, pessoas destemidas, pessoas que se tornaram capitãs e líderes de si mesmas, pessoas que já foram iluminadas e que então podem iluminar os outros, pessoas que foram salgadas pelo Evangelho para então poder salgar os outros. Fortalece-nos por dentro, Senhor, que a luz do Senhor esteja eliminando de nós toda treva, toda maldade, e fortalece-nos para descansar em Ti, no Teu perdão e na Tua graça que nos recebe de braços abertos. Amém, queridos?